Seja bem-vindo novamente ao nosso canal de Neuropsicologia. Eu sou o Dr. Cristiano Herrera, neuropsicólogo formado pela USP de São Paulo, e hoje vamos abordar o tema de superdotação, TDAH, autismo e como a gente pode diferenciar uma coisa da outra. Transtornos como o TDAH e o autismo muitas vezes podem ser confundidos com altas habilidades ou a superdotação. O cérebro de uma pessoa superdotada é diferente. Ele tem uma densidade maior, uma conectividade maior, e essa diferença no funcionamento cerebral leva muitas vezes à dificuldade na vida pessoal da pessoa. Por isso, às vezes, alguns superdotados são classificados como pessoas estranhas, que às vezes agitadas ou distraídas. Nesses indivíduos, a intensidade emocional, cognitiva é muito maior. Com isso, muitas vezes, algumas dessas pessoas apresentam dificuldade em controlar suas emoções, a agitação e a impulsividade. Além disso, enfrentam desafios relacionados à organização das coisas, ao foco, a conseguir seguir o plano que haviam planejado, e também ao autocontrole pessoal. São pessoas, às vezes, muito empáticas, e isso acaba se tornando muito sensíveis emocionalmente. Essa sensibilidade emocional também está muito ligada à própria aprendizagem das coisas, pois a aprendizagem está ligada ao afeto que a gente tem com a coisa que estamos aprendendo. Então, alguns superdotados muitas vezes têm gostos específicos e passam muito tempo em determinadas atividades de forma de hiperfoco, ou seja, não conseguem largar daquilo e têm dificuldades às vezes até de prestar atenção em outras coisas. Isso pode ser confundido com outros transtornos, como o TDAH e o autismo. Muitas vezes esses interesses por assuntos que são mais específicos e não tão generalizados fazem as pessoas terem uma aprendizagem muito rápida quanto a esses conteúdos, tanto o conteúdo, tanto o contexto que estão inseridas, como a própria outra pessoa que se relaciona. E muitas vezes esse hiperfoco em determinadas atividades e essa agitação mental podem fazer com que essa pessoa pareça desconectada da sociedade, das pessoas e de assuntos mais comuns. Essa sensibilidade emocional relacionada aos assuntos que a pessoa gosta e essa intensidade com que ela lidar com isso, muitas vezes leva à aparência de distração, agitação. Essas pessoas têm um pensamento dendrítico. Entra num assunto, esse assunto leva a outro assunto, que vai para outro assunto, que nem um foguete, dando a impressão de agitação, de impulsividade. Isso muitas vezes, por esses assuntos específicos, essa velocidade no pensamento, levam a dificuldades de socialização, na ocorrência de bullying na escola, e é comum em indivíduos muito inteligentes serem mais sensíveis ao surgimento de ansiedade e também da depressão. Em jovens adultos muito inteligentes, existe muitas vezes a dificuldade de escolha, a insegurança, a dificuldade com a própria autoestima. Alguns muitas vezes começam cursos diferentes ou até faculdades e muitas vezes não terminam por conta da ampla gama de assuntos que lhe interessam. Por conta dessas características, do excesso de velocidade no pensamento, da quantidade de estímulos e interesses que a pessoa tem, o diagnóstico de TDAH ou autismo acaba sendo comum em superdotados, o que impede eles de ter uma adequação ambiental, escolar e comportamental para a sua própria pré-condição. Estima-se que cerca de 2% da população são superdotados, o que no Brasil daria em torno de cerca de 4 milhões de pessoas. Entretanto, acessando o portal do Ministério da Educação, o MEC, você percebe que apenas 25 mil pessoas estão cadastradas como superdotados. Enquanto isso, o diagnóstico do TDAH, do autismo, nos últimos anos, vem aumentando exponencialmente. O diagnóstico diferencial de superdotação promove a possibilidade da adaptação da família, do contexto do ambiente que esse indivíduo está inserido, do conteúdo escolar e às vezes até da progressão desse indivíduo dentro da escola, prevenindo assim ao longo do tempo problemas como o bullying e a ocorrência assim, de depressão, ansiedade e do próprio desinteresse escolar, que muitas vezes está relacionado a esses alunos muito inteligentes que às vezes aparentam ser distraídos por conta de já terem entendido o conteúdo. Já em adultos, a psicoeducação orientada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento de um sentido para a própria vida, na criação de disciplina, organização, compreensão das regras sociais e organizacionais, visando a construção de uma autoconfiança e a adequação a essas regras sociais, ajuda bastante. Além disso, a ajuda médica e psicológica
muitas vezes se faz necessário. Mas como fazer o diagnóstico da superdotação, do TDAH e do autismo? Através da avaliação neuropsicológica feita por uma equipe multidisciplinar bem treinada, liderada pelo neuropsicólogo, aplicando testes de inteligência, personalidade, atenção, memória, entre outros, além da investigação de outras altas habilidades que podem estar presentes nesse caso, como saber línguas, como jogar muito bem em alguns jogos, é essencial para o diagnóstico diferencial da superdotação, TDAH, autismo, entre vários outros transtornos. Além disso, o tratamento na clínica hoje oferece biofeedback como uma técnica de autocontrole psicofisiológico, gerenciando assim sintomas de ansiedade, estresse, sendo um tratamento padrão A, recomendado nessas situações de adequação de comportamento, ansiedade e estresse. Usado por mim e pela minha equipe aqui na clínica, obtendo resultados excelentes no autocontrole, na diminuição dos sintomas de ansiedade e também da depressão. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com quem você acha que essa informação seja importante sobre superdotação, sobre TDAH, autismo e como funciona o diagnóstico diferencial e o tratamento dessas condições. Até uma próxima vez.